nesta quarta-feira, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram as suas mais recentes decisões sobre juros. São as últimas decisões em 2025. O nosso Banco Central alertou para um descolamento nas expectativas para a inflação, enquanto o Federal Reserve prevê um crescimento econômico maior para os Estados Unidos no ano que vem. Confira as decisões. Na última reunião do ano, o Banco Central tomou a mesma decisão dos 3 encontros anteriores e, de forma unânime, manteve a Selic em 15% ao ano, maior patamar desde 2006. O BC destaca que o crescimento econômico apresenta sinais de arrefecimento. O mesmo vale para a inflação, mas que segue acima da meta. O cenário também é de expectativas descoladas, com projeções de alta nos preços e pressão sobre o mercado de trabalho nos próximos meses. O Copom registrou ainda aumento de incerteza no comércio e economia global, principalmente por conta de decisões da política econômica dos Estados Unidos. Em Washington, o Federal Reserve anunciou a queda de 0,25 ponto percentual nos juros. Agora, o valor está entre 3,5% e 3,75%. O menor patamar em 3 anos. A decisão veio evidenciar a divisão que existe no Banco Central americano. Dos 11 diretores, um votou por um corte ainda maior, de 0,5 ponto, enquanto outros 2 defenderam que o valor ficasse inalterado. É a maior divergência no colegiado desde 2019. Para o ano que vem, o banco reduziu as expectativas de inflação e aumentou as projeções do PIB. Essa foi a última reunião de Powell no comando do Fed antes de ter o seu sucessor anunciado. Ele fica no cargo até maio de 2026 e o governo já deixou claro que não o quer na função após a data. Trump é crítico do trabalho de Powell e tentou mais de uma vez interferir na política monetária americana. Depois da decisão desta quarta, o presidente disse que o corte poderia ser maior. The head of the Federal Reserve is a stiff. He did a rather small number that could have been doubled, at least doubled. O favorito para substituir Powell é Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos e apoiador de Donald Trump. Tentando garantir a vaga, Hassett endossou o discurso do presidente e disse que preferia um corte mais agressivo nos juros. Marcelo, para simplificar bem a pergunta que é óbvia para todos nós, está na linha a credibilidade de cada uma dessas instituições. O Banco Central brasileiro absolutamente não causou nenhum abalo hoje com o que fez. Era exatamente o que se esperava que ele fosse fazer. A decisão americana, embora também muito antecipada pelos agentes de mercado, tem um pano de fundo mais complexo, a credibilidade do Fed. Como é que ela está? Bom, a credibilidade do Fed atual continua forte, porque a decisão foi tomada de uma forma, eu diria, tecnicamente correta, né? Foi bem explicada, a conferência do Chair Powell foi muito bem feita, ele respondeu todas as perguntas, a lógica da decisão desse colegiado está bem clara, né? A dúvida sobre a credibilidade do Fed vai estar sobre o que vai ocorrer quando houver uma mudança de liderança no Federal Reserve Board. Isso vai acontecer em maio, nós vamos saber provavelmente no final desse mês, início de janeiro, qual é o candidato do presidente Trump a liderar o Fed. Essa que é a questão da credibilidade, não a decisão de hoje. Deixa eu trazer para você agora também esse lado mais político, Lorival, e já passo a palavra para você, para a gente olhar um pouco a decisão aqui no Brasil e balançar as duas. O que Trump vem fazendo é exatamente isso, é dizer o Banco Central é meu. Está conseguindo? Ele não conseguiu antecipar a saída do Jerome Powell, né? Apesar da imensa pressão que ele colocou. O Powell deve ficar até maio. A discussão em torno dos juros tem muito a ver com o mercado de trabalho muito fraco, né? O próprio Powell ele reconheceu hoje que o escritório
de Estatística do Trabalho, ele superestima a geração de empregos por causa de um fenômeno chamado Birth-Death Model, modelo nascimento-morte, que é a dificuldade de medir os empregos que são perdidos com o fechamento de empresas, que são gerados por novas empresas, né? Então, no ano passado, no ano fiscal que terminou em março, houve uma superestimação de 911 mil empregos por causa desse defeito na estatística. E o Powell acha que, na média, desde abril, né, neste ano fiscal, está havendo uma superestimação de 60 mil por mês. Como se fala na geração de 40 mil, então provavelmente se perderam 20 mil vagas por mês desde abril. Então foi por isso que eles cortaram o juro. Mas, e aí nesse sentido, o Trump tem uma certa razão, né? Mas a inflação é uma outra questão que não está muito clara. Então, por isso, eles tomaram essa decisão e foram para uma posição neutra para a próxima reunião, porque eles vão ver como é que a economia está reagindo. Vai reagir. Em outras palavras, eles estão no escuro a respeito dos verdadeiros números e digamos que o shutdown não ajudou nesse sentido, né? No escuro não estávamos propriamente aqui. Há um alerta do Banco Central brasileiro, mas a decisão não surpreendeu ninguém. Não surpreendeu, William, e o comunicado, ele trouxe algumas sutilezas. A decisão saiu na hora do hora H, né? E aí fiz uma primeira leitura rapidamente do comunicado e aparentemente o Banco Central fez questão de manter uma linguagem mais dura, sem querer sinalizar ou assumir qualquer tipo de compromisso de que ele pode começar a redução dos juros na próxima reunião, que é a primeira do ano, em janeiro do ano que vem. Mas a mudança mais importante que veio no comunicado foi a redução da previsão de inflação para segundo trimestre de 2027. Sim, o Banco Central toma decisão hoje olhando para meados de 2027. Um ano e meio para frente, que é o tempo que leva para a política monetária fazer efeito. Ele vem dando recados, o Gabriel Galípolo, seus diretores, dizendo o seguinte: a desaceleração da economia está acontecendo, o mercado de trabalho, essa é uma coisa sutil do comunicado de hoje, que estava com dinamismo, agora é resiliente. Há, sim, um processo de desinflação, mas ele ainda é vagaroso e as expectativas continuam desancoradas, ou seja, fora do lugar, não estão ainda em 3%. Mas essa redução da expectativa para o segundo trimestre de 2027, para 3,2%, o Banco Central não precisa ser exato. Política monetária é 70% arte, 30% matemática. Ele precisa entender se o que ele tem de dados é suficiente para permitir um movimento. A leitura que me pareceu mais consensual no mercado é que o Banco Central ainda não sente segurança para baixar em janeiro. Ele vai precisar esperar dados e mais dados lá até o final de janeiro para ter mais elementos. Mas é óbvio que o ciclo de redução de juros no Brasil vai começar no primeiro trimestre do ano que vem. Quer dizer, ainda mais se os americanos começaram. Exato. Então, os americanos vão começar, a nossa taxa de juros já está muito alta há muito tempo, em 2 dígitos há 4 anos, é um custo alto para a economia, né? Como a gente tem muito impulso fiscal, inclusive no crédito, muito parafiscal e tudo mais, ela precisa ser mais salgada, mas o ciclo de afrouxamento vai começar no começo do ano. Dificilmente, eu acho que é mais difícil começar em janeiro, com a postura de maior segurança e cautela que o Banco Central vem adotando, que isso também ficou claro no comunicado, está mais parecendo para março do que para janeiro. Marcelo, pelo peso que a economia americana tem na economia global e pelas dificuldades que a economia brasileira tem mostrado, sobretudo quando a gente considera a relação dívida bruta-PIB, que possível relação você vê entre o ciclo de juros nos Estados Unidos e o brasileiro?
O que une os dois ciclos de uma forma bem, eu diria assim, direta, é a taxa de câmbio. Então, o Banco Central brasileiro vai estar prestando bastante atenção no que vai acontecer com a taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio brasileira é um determinante importante para o nível de inflação. Então, se o Banco Central brasileiro corta em demasia, e depois a gente pode definir o que é demasia ou não, então a distância entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana vai diminuir de uma forma mais rápida, o que pode fazer com que a taxa de câmbio brasileira se deprecie, o que tem um impacto negativo sobre o câmbio. Então, eu acho que é o câmbio, é a taxa de câmbio que torna essa relação entre a política monetária americana e a política monetária brasileira bem estreita, uma relação estreita nesse sentido. Agora, muitas outras coisas afetam a taxa de câmbio brasileira. Tem choques políticos. Por exemplo, na semana passada, o mercado não recebeu bem a notícia de quem seria o candidato de oposição ao presidente Lula numa possível candidatura do presidente Lula à reeleição. Aí o câmbio se depreciou um pouquinho. Quer dizer, muitas outras coisas vão afetar a taxa de câmbio. Mas a política americana é uma delas. Inclusive, muito da apreciação do câmbio brasileiro que nós vimos esse ano, o câmbio brasileiro se apreciou mais ou menos 13%, foi por causa da depreciação do dólar em relação a todas as moedas, ou quase todas as moedas do mundo, né? Então, eu diria que o Banco Central brasileiro vai estar prestando atenção na política monetária americana por esse lado. Agora, é lógico, como você falou, William, como a economia americana é muito grande, importa muito para o nível de atividade mundial, então esse é um outro lado, quer dizer, se a política monetária americana fizer algo errado e começar a afetar o crescimento americano, isso, lógico, afeta todo mundo no mundo e afeta o Brasil também. Mas a principal ligação é a taxa de câmbio, eu acredito. A taxa de câmbio é função, como o Marcelo está falando, entre outras coisas, a nossa, se a moeda americana permanece no patamar que está ou não. O Trump parece insistir em que continue tentando desvalorizar? Claro, isso é parte central na estratégia dele, né, de elevar as exportações, reduzir as importações. É um cálculo que ele faz, talvez, de médio prazo, né? Não é algo sobre o qual ele fala, né? Mas historicamente nos Estados Unidos a taxa de câmbio, o dólar só se desvalorizou perante recessão, né? Então, por isso também que o Trump também não fala muito sobre isso, mas ele precifica politicamente, né, a recessão e tenta contrabalançar essa tendência com a questão dos juros para que não seja um choque muito alto, né? Mas ele sabe que as tarifas geram inflação, que vai ser necessária uma desaceleração econômica para poder fazer essa importante conversão que ele quer fazer na economia americana, né? Ele não está nas cédulas no ano que vem e precifica politicamente tudo isso, está conseguindo navegar meio sem o Congresso, né? Está conseguindo governar sem o Congresso, cada vez mais aumentando, concentrando poderes, né? Agora, por exemplo, ele provavelmente vai conseguir na Corte Suprema o direito de demitir os diretores de agências reguladoras, né? Ou seja, retira um poder do Congresso, porque ele provavelmente vai governar com minoria a partir de 2027, para desespero dos republicanos. Esse é o cálculo político dele. Por último, a gente volta para o Brasil, Thaís, para a gente fechar esse segmento. Se a gente considera o comportamento antecipado, como você ressaltou na sua resposta anterior, da taxa de inflação no Brasil e os ciclos de juros, do ponto de vista real, nós vamos continuar pagando um baita de um juro. Quanto tempo? Mas não como está hoje, né, William? 9,5%, cálculo do Jason Vieira, economista, que sempre faz esse ranking. O Brasil está o segundo maior juro real do mundo, perdendo para a Turquia, que vive uma disfunção, inclusive por interferência do ditador no Banco Central da Turquia.
pagando e mostrando para o mundo inteiro, né, quanto custa intervir no Banco Central. Então, a taxa de juro real vai continuar alta, mas não em 9,5%. Há uma discussão hoje no Brasil de em que nível que essa taxa de juro real ela vai alcançar a chamada neutralidade, ou seja, ela não vai nem provocar uma contração e nem deixar solto demais. Essa é a poção mágica dos economistas. É a poção mágica, não tem uma conta certa para isso, mas enfim, alguma coisa entre 5,5% e 6%, por aí, né? Mas a gente ainda vai continuar entre 7% e 8%. Provavelmente, até o final desse ciclo de redução de juros, se a inflação convergir, a gente vai sair dos atuais 9,5% para alguma coisa perto de 7,5%, 8%, que ainda assim é muito alto. Mas como no Brasil metade do crédito não alcança, não é pego pela taxa de juros, o impulso fiscal e a transferência de renda é muito alta, o salário mínimo com ajuste acima da inflação, provavelmente a gente vai ter que amargar mais tempo essa dose. Marcelo, desculpe minha falta de educação, eu tenho mais ou menos 1 minuto ainda, queria ouvir você sobre o Brasil no ranking mundial de juro real. Eu acho que o grande desafio para o Brasil é crescer com taxa de juros menores. O Brasil está crescendo, mas cresce pouco. Cresce pouco porque ele paga um prêmio de risco alto, em particular por causa das contas fiscais. Quer dizer, então esse debate sobre as contas fiscais vai ser um debate crucial durante as eleições agora, no final de 2026. E 2027 é um ano que o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal mais sério, e isso vai ajudar no nível da taxa de juros. Como a Thaís falou, a parte fiscal é um fator importante para explicar os juros tão elevados, os juros de equilíbrio tão elevados. Então, esses juros precisam cair, e só vai cair quando tiver o mercado, as pessoas como um todo, tiverem muito mais segurança sobre a dinâmica da dívida pública brasileira, e isso vai ajudar, inclusive, que essa dinâmica da dívida melhore, porque com a taxa de juros menor, a dinâmica da dívida também melhore.